Nós queremos começar nesse momento o treinamento 7 da Casas de Paz e eu quero começar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos proporciona estarmos aqui. Que o Senhor levante semeadores e semeadoras de paz para abençoar a tua obra, alcançar vidas e transformar bairros, cidades e a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje é o nosso treinamento de número 7 e vocês vão observar aí que é a lição, a ministração de número 6. E essa ministração de número 6, ela tem como tema gratidão. Instruções para o líder. A ênfase da reunião de hoje é testemunho e perseverança contra as resistências malignas, ou as oposições malignas, aquele resistir que o diabo sempre ele produz quando nós nos colocamos para fazer alguma coisa para o Senhor. Depois de ministrar, procure dar oportunidade para que as pessoas contem primeiro seus testemunhos e depois compartilhem também alguma luta que estão sofrendo. Meu querido líder, querida líder, semeador e semeadora da paz, é um momento importantíssimo. Nós estamos já quase no finalzinho do nosso propósito Casas de Paz e muitas coisas aconteceram e estão acontecendo com as pessoas nas casas que vocês estão ministrando. O inimigo com certeza já deve ter trabalhado em muitas vidas e tentado muitas pessoas, inclusive o dono da casa sofrendo ataques. Então é um momento para que você dê oportunidade para que as pessoas comentem, falem os seus testemunhos. E agora é importante, assim, sabe, você parar um pouquinho e observar com calma, com paciência, o compartilhamento de alguma luta que a pessoa estiver sofrendo. Então ouça bem atentamente aquilo que a pessoa comentar, o que ela está passando, uma luta, uma investida do inimigo. De repente a pessoa pode ser que esteja tendo pesadelos, alguma impressão má dentro de casa, sabe aquelas coisas de que a pessoa começa a ver vultos dentro de casa? Então comece a observar isso, deixe a pessoa contar, porque no final você vai orar por cada uma dessas pessoas. Então é um momento em que você vai abrir o seu coração, permitir que o Espírito Santo trabalhe ali naquele ambiente. Não é? Quando a gente fala permitir, na realidade desde o começo o Espírito Santo está trabalhando. O que nós temos que fazer é sair da frente, permitir que o nosso coração seja aberto, porque o Espírito ele está ali trabalhando o tempo todo. Então, esteja atento às lutas que as pessoas contarem, tá bom? Comece também a falar sobre o futuro de todos após terminar a campanha, porque nós estamos na sexta ministração, só temos nós já estamos partindo para o final, não é? Então, você vai começar a pensar junto com as pessoas o que elas vão fazer depois que terminar essa campanha Casas de Paz lá na casa dela. Incentive o anfitrião a pensar em transformar a Casa de Paz em um PG. PG é o pequeno grupo. PG eu coloquei um tracinho CADES, porque aqui para nós é CADES, né? O nome do PG aqui é CADES. Mas aí na sua igreja, onde você estiver, o dia que você for assistir esse vídeo, o nome que tiver o seu pequeno grupo aí, agora é a hora de você transformar essa casa de paz, ou pensar juntamente com o anfitrião, em transformar essa casa de paz num lugar de permanente paz, que seria um pequeno grupo. Para um pouquinho e pensa comigo. De repente, você está num bairro muito difícil, muito complicado, e o anfitrião é uma pessoa que sempre deu problema aí no bairro. É um usuário de drogas, ou um traficante, ou o dono de um centro espírita, e ele abriu a casa dele. Isso pode acontecer. E pode ser que ele passe a partir de agora a pensar assim, bom, esse pessoal da igreja vai embora, minha casa vai voltar a ser tudo o que era. Aquela vontade de morrer na minha vida,
a bagunça que era aqui com a minha família, minha esposa, os meus filhos. Eu não quero não quero que vá embora. Então, nesse momento, você vai pedir para ela e conversar com ela, olha, você gostaria que a sua casa se transformasse num pequeno grupo? E a partir de agora a gente estabelecer aqui um lugar para adorar a Deus de forma permanente? Ore bastante, semeador e semeadora. Ore bastante antes de ir para esse encontro, para que o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa, para que ela esteja preparada e pronta para isso. Já pensou no meio de um bairro problemático, com um monte de crianças na rua sofrendo, você abrir um local ali, guiado pelo Espírito Santo, onde Deus vai operar através dessa casa que antes era um local de problema? Imagina o tamanho do milagre. Bom, na introdução a gente vai pensar no texto-chave, né? Que hoje é João, capítulo 12, versículos 1 a 11. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Na semana passada, nós estudamos como Jesus ressuscitou a Lázaro. Vocês vão se lembrar disso. Como que foi que Jesus ressuscitou a Lázaro? E como foi importante a fé dos 3 irmãos, de Marta, Maria e depois, até antes mesmo de Lázaro, porque era de costume Jesus estar ali. A fé das irmãs foi imprescindível para isso. E a disposição também, a fé e a disposição para remover os empecilhos. Lembra? Tirai a pedra, para que o Senhor operasse. Hoje, vamos voltar àquela casa em Betânia para entender sobre outro segredo espiritual, a gratidão. Você é grato? Você é grata? Jesus ressuscitou a Lázaro. Agora a gente vai para o próximo capítulo, um pouquinho mais à frente. Vamos retornar àquela casa e virar a segunda chave agora para entender o trabalhar de Deus, a gratidão. Quando amamos Jesus e somos gratos pelo que Ele faz por nós, queremos mantê-lo em nossa casa. João 12, 1 e 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Olha, Jesus volta na casa. O milagre acontece. Você, semeador de paz, precisa dizer à pessoa, quando for ministrar esse ponto, por exemplo, de que ela recebeu, lembrá-la que ela recebeu muitos milagres com a sua presença lá, ou com a presença de Jesus lá. E agora? Vai haver gratidão? Ela vai ser grata por aquilo que ela recebeu? Jesus voltou a casa. E no versículo 2 diz que eles fizeram-lhe uma ceia. E Marta servia. E Lázaro estava à mesa com Jesus. Isso é gratidão. A gratidão nos faz querer ter sempre Jesus por perto. Existem pessoas que recebem a bênção e depois abandonam Jesus e tentam segui-lo de longe sem compromisso. As pessoas recebem a Jesus, elas recebem o milagre, na verdade recebem o milagre, recebem a bênção e depois elas abandonam o dono da bênção, abandonam Jesus. Elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Olha aqui, assim de forma bem, só como uma ilustração, um pastor estava contando um caso de uma moça que ela tinha câncer. E
Ela foi para a igreja. Jesus curou o câncer dela. Ela ficou muito bem. E depois ela começou a faltar aos cultos. Um dia o pastor estava indo com a sua família para a igreja, com a sua esposa, passou na praça, a moça estava lá na esquina, lá na praça. Tinha voltado à vida que ela tinha antigamente. O pastor perguntou, olha, você não vai voltar para a igreja? Ela falou assim, quando eu estiver mais velha eu volto. Agora não, eu estou nova ainda. Olha só, ela queria um milagre, ela não queria Jesus. Isso é gratidão? O que você vai fazer quando terminarem as 7 semanas da campanha? Pergunte. Pergunte para o anfitrião, para o dono da casa. Afastar-se ou pedir que o Senhor permaneça fazendo de sua casa uma casa de paz? O que você vai fazer depois que passarem as 7 semanas? Lázaro, Marta e Maria não podiam segurar Jesus o tempo todo, porque ele viajava muito. Essa família prepara uma ceia só para receber Jesus e aqueles que queriam encontrá-lo em sua casa. É lindo demais isso. Essa atitude é linda demais. Eles recebem a Jesus, preparam uma ceia e comem junto com aquelas pessoas que queriam ver Jesus. Jesus lembra lá no capítulo 11, quando a gente frisou que Jesus amava aquela família? Então Jesus volta ao lugar que ele é amado e que ele ama. Nós temos alguns textos de apoio aqui, ó. Lucas 17, 12 ao 19. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha aqui, os 9 foram curados, mas só um foi curado e salvo. O que fez a diferença para que esse homem fosse salvo foi a gratidão. Não adianta ser curado e ir para o inferno. Ser curado e receber um milagre não significa salvação. Esses 9 leprosos foram embora. Jesus não fala que eles receberam a salvação. Mas esse que voltou e foi grato recebeu a cura e a salvação. O que você quer? Pergunte para a pessoa lá na casa. O que vocês querem? A bênção de Deus? Material? A cura? Ou vocês querem a salvação da alma de vocês? Isso precisa ficar bem claro nesse ponto. Já é tempo de se pensar sobre isso. Um outro texto, Lucas, capítulo 24, versículos 38 ao 32. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe o deu. Jesus tem prazer em estar perto de quem o quer perto. Deixe isso claro para o dono da casa. Vocês querem Jesus aqui na casa de vocês? Outro texto. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles reconhecem Jesus no partir do pão, dentro da casa, dentro de um ambiente. Jesus entra numa casa, Jesus muda a vida daquelas pessoas. Eles só perceberam que era Jesus quando Jesus parte o pão. Por quanto tempo você quer Jesus dentro da sua casa? Deixe isso claro. Jeremias 2:13. Acaso, ó Israel, acaso é Israel um servo?
É ele um escravo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Jesus está deixando claro, não, eles não são escravos. Eles são meus servos. Servos que nasceram em casa. Essas perguntas são perguntas retóricas para se pensar. 2. A gratidão toca o coração de Deus e determina o ambiente numa casa de paz. João 12, 3 e 7, 8. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Versículo 7 e 8. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa mulher demonstra uma expressão de muita gratidão, porque ela foi perdoada, ela era uma pecadora. A quem mais se perdoa, mais ama. Você sabia disso? A quem mais é perdoado, mais pratica o amor, mais demonstra o amor. Marta servia. Lázaro, mesmo sendo ameaçado de morte, se dispunha a testemunhar do que o Senhor fez. Maria, em gratidão, foi capaz de comprar um perfume caríssimo só para derramá-lo como oferta sobre Jesus, além de ungir os seus pés e enxugá-los com seus cabelos. Essas pessoas não tinham nenhum problema em ser exagerados ou exageradas na manifestação de sua gratidão. Por isso a Bíblia diz que aquele perfume de adoração encheu toda a casa. Certamente por isso Jesus gostava tanto de estar ali, por ver a demonstração do amor daqueles irmãos. Você não gosta de estar numa casa onde você se sente amado, amada e é bem acolhido e acolhida? Você não gosta? Gosta. Nós gostamos. E, infelizmente, a gente precisa pensar numa coisa aqui. Nós queremos evitar lugares onde seremos maltratados. Ninguém gosta de ser maltratado. Jesus também não gosta de ser maltratado. Ele vai fazer de tudo, e ele o fará, e ele estará nos lugares onde as pessoas demonstrarem amor e gratidão por ele. Alguém diz assim, mas Deus está em todos os lugares. Ele está, mas depende fazendo o quê? Há lugares que ele vai estar julgando. Há lugares que ele vai estar recebendo, acariciando. Há lugares em que ele vai estar corrigindo. Olha aí alguns textos de apoio. Colossenses 3:17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos lá para outro texto? 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos lá para mais um texto? João 12, 9 e 11. E antes eu quero ler o tópico. Nosso testemunho deve ser instrumento de Deus para que muitas outras pessoas conheçam o seu amor. Olha o que esse texto diz. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O nosso testemunho deve ser um instrumento de Deus para que muitas outras pessoas conheçam o amor de Deus. Porque o testemunho da ressurreição de Lázaro fez com que muitos judeus passassem a acreditar em Jesus e eles foram até a casa de Lázaro para ver Jesus. O nosso testemunho, isso você precisa deixar bastante evidente ao anfitrião e às pessoas que ali estiverem
na casa de paz, que o testemunho delas será muito importante para que outras pessoas queiram conhecer a Jesus. Mas o oposto também é verdade. O nosso testemunho pode fazer com que pessoas nunca queiram conhecer a Jesus. E é por isso que nós faremos de tudo, para nos tornarmos parecidos com Jesus. Isso é muito difícil. Somente com a ajuda do Espírito Santo isso se torna possível na nossa vida. Só o Espírito. O testemunho de Lázaro atraiu muita gente e aquela casa estava aberta para receber os necessitados, a despeito do desconforto que isso poderia lhes causar. Por causa dele, muitos se converteram a Jesus. Isso nos ensina que quando temos um testemunho de Deus em nossa vida, não podemos deixar de contar a todo mundo, porque isto é reter a glória devida ao Senhor. Eu mostro a glória de Deus, eu atribuo essa glória a Deus. Olha o que o Senhor fez comigo. Não vai ficar contando o que o diabo fazia através da sua vida. Ah, porque eu era cavalo do diabo, porque o diabo fazia isso comigo, porque eu matava não sei quantos. Isso é dar glória para o diabo. Não, você vai dar um testemunho e isso precisa mostrar para o pessoal lá da casa de paz que eles precisam, a partir de agora, dar testemunho daquilo que Deus tem feito nas suas casas. Porque Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva o homem para o céu. São esses testemunhos que edificam. Alguém que estava lá doente, que estava tomando remédios para depressão, a pessoa vai dar um testemunho. Olha, eu fui curada da depressão. É necessário dar o testemunho. Ou o testemunho trará outras pessoas para Jesus também. Olha aí, textos de apoio, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O confessar é dizer para as pessoas a respeito de Jesus, encorajar os integrantes da casa de paz a cumprimentar com a paz do Senhor, com a graça e paz, mostrando que eles não têm medo e nem vergonha de servirem a Jesus Cristo. É isso. O cumprimentar com a paz do Senhor, com a paz de Cristo, com graça e paz, é dar testemunho também público da nossa escolha de fé, de servir a Jesus, sim. Porque aqueles que negarem a Jesus diante dos homens, que confessarem diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que negar diante dos homens, também Jesus o negará. Há pessoas que negam a Jesus por conta de ter um status social muito elevado e tem vergonha dos colegas descobrirem que se tornou um cristão, um crente em Cristo Jesus. Infelizmente, Jesus também vai negar essas pessoas diante de Deus. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, olha só, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, Jesus chamou aquelas pessoas que estão lá na casa de paz de densas trevas para a clara luz. Eles foram transportados do reino das trevas para o lugar de Deus, próximo de Deus, para o reino de luz. E isso precisa ficar bem claro. Esse testemunho é o maior testemunho que se tem, é a mudança de vida. E mesmo quando ainda não recebemos o que buscamos, devemos glorificar ao Senhor pela fé. E isso moverá o seu coração em nosso favor. Texto, Romanos 4, 18 e 20 ao 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos,
E a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E aí, mesmo quando as circunstâncias parecerem serem desfavoráveis, eu continuo dando glória a Deus. Ensine isso para as pessoas. À medida que somos abençoados, devemos nos preparar para os contra-ataques do inferno. João 12, 4 e 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Lembra da mulher que quebrou aquele vaso em Jesus, enxugou com seus cabelos? Judas estava lá nesse evento, nesse dia. Aí ele falou assim, a gente podia ter vendido isso aí por 300 denários e a gente daria esse dinheiro aos pobres. Jesus fala assim, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Porque Jesus conhecia e conhece o coração de todas as pessoas e conhecia o de Judas. E o coração de Judas, na verdade, era porque ele queria reter o dinheiro para ele. Era um contra-ataque do inimigo, do inferno. Porque houve um ato de bondade. Todas as vezes que a gente quer praticar um ato de bondade, o inimigo se coloca contra para que não aconteça. Fazer o bem é difícil, fazer o mal é mais fácil. Fazer o mal não custa nada. Fazer o bem custa renúncia. Ela renunciou ao seu perfume. Ela renunciou à sua postura. Se inclina, enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Mas o diabo estava vendo, né? Ele tenta Judas. Porque a Bíblia diz que Judas era ladrão. Olha lá, versículo 6. Isto disse, João capítulo 12, o versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele tirava o dinheiro da bolsa. Olha lá, João 12, 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha só, Lázaro foi ressuscitado, as pessoas começaram a crer em Jesus por causa de Lázaro. Qual foi a ideia dos principais dos sacerdotes? Os chefes, os maiorais da religião da época? Matar Lázaro para que fosse impedida a possibilidade de outras pessoas conhecerem a Jesus vendo Lázaro vivo. Contra-ataque do inimigo. Contra Maria. Foi criticada por Judas, que achou sua oferta exagerada. Isso também acontece em nossos dias. Começamos a honrar a Deus com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com nossa casa, e as pessoas passam a nos chamar de fanáticos. Nunca se importaram quando investíamos no pecado, vício, prostituição, ostentação, mas quando investimos na fé, aí sim nos criticam. Ninguém criticava, não é? Quando eu chamava todo aquele povo para ir para o bar, pagar a rodada de bebida alcoólica ou usar um baseado na esquina. Não, aí era um amigo, era um colega, mas aí a partir do momento em que você tomar uma decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador, colocar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua casa à disposição de Jesus e a sua vida, vão dizer, ih, virou fanático. Contra Lázaro, foi perseguido pelos religiosos que queriam matá-lo, pois muitas pessoas estavam se convertendo a Jesus por causa dele. É sempre assim. O Senhor ressuscita e o inferno quer destruir de novo. Mas se ficarmos firmes, teremos vitória. A nossa casa seguirá sendo uma casa de paz. Amém? Textos de apoio. João 15, 17 ao 20. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim, Jesus está dizendo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus está dizendo assim, olha, agora que vocês vieram para mim, é assim mesmo, as pessoas vão desfazer de vocês. É porque, na verdade, elas nunca amaram, nunca te amou. Porque quem ama quer o bem.
Agora a pessoa olha e vê você liberto ou liberta dos vícios, não está mais caindo nas ruas, não está mais usando drogas, não está mais gastando dinheiro em jogos. Essa pessoa não deveria ficar feliz? Não, ela não fica feliz, sabe por quê? Sabe por quê que ela não fica feliz? Porque ela não conhece Jesus. E você não pode odiá-la, porque agora você tem o amor de Jesus dentro do seu coração. Lembra quando Jesus disse assim, perdoa na crucificação, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo? Tem pessoas que nem sabem o que está fazendo. Outro texto de apoio, João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo na fé, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Cerque a sua casa de oração, ore dentro da sua casa, estimule os semeadores, semeador da paz, estimule os anfitriões, as pessoas que estão lá na casa, orarem pela casa, repreendendo todo o mal. Como conclusão, é tempo de assumirmos publicamente a nossa fé, falando para todos do que Jesus tem feito por nós, dedicando a Ele o melhor da nossa vida e abrindo nossa casa para a salvação de mais gente, manifestando assim, de forma prática, a nossa gratidão. Diante das perseguições, fique firme e continue dando glória a Deus. Diante das perseguições, fique firme e continue dando glória a Deus. É isso. E as instruções finais ao líder, ao semeador, à semeadora de paz é a seguinte: dê oportunidade para testemunhos. Ore pelas necessidades de cada um, nominalmente. O José está pedindo oração porque ele está com um parente doente. A hora que você for orar, Senhor, abençoe o parente do José. A Maria está pedindo oração porque distribuiu um currículo essa semana. Senhor, abençoe, abre uma porta de emprego para a Maria. E assim vai. Incentive a todos quanto a frequentarem as grandes reuniões da igreja. Convide de novo as pessoas para o culto de domingo, para os cultos da igreja. Fala os dias de cultos para elas. Convide, leve ela até a igreja, acompanhe, sente perto dela se for necessário. Fala para ela, eu vou ficar perto de você, vamos lá. Isso é importante, mas eu vou tocar no mesmo assunto. Você precisa também convidar essa pessoa para participar de um pequeno grupo, o PG, o CADES, aqui no nosso caso. Você vai levar essa pessoa para um pequeno grupo da igreja, para que ela fique num ambiente confortável, acolhedor, abençoador, onde ela terá a oportunidade, porque é um grupo menor, de ser conhecida, de que alguém consiga enxergar as suas necessidades, as suas dores e passe a orar junto com ela. É isso. Não tem tanta dificuldade assim. O que é preciso ser feito é orar antes, orar durante e orar depois. Ou seja, orar sempre. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos partindo para o final. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você vá lá no nosso canal do YouTube e se inscreva lá, por favor, para abençoar a vida de outras pessoas. Nós estamos semeando, queridos e queridas. Vá lá, se inscreva, compartilhe, indique, mostre para as pessoas. Esse vídeo também será transformado num podcast que será disponibilizado nas principais plataformas de áudio. Você vai poder ouvir esse podcast aqui lá na caminhada, correndo, andando de bicicleta, passeando, na academia, enfim, você vai poder ouvir o tempo todo, ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas. Aliste-se como um semeador da paz e abençoe a vida de outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e que você seja frutífero e que você seja frutífera em nome de Jesus. Muito obrigado e fiquem em paz.